Galera, a gente vai voltar então agora com a terceira e última parte do vídeo de Racionais, com os meus convidados, o Adriano, o Musta, a Camila, você que tá acompanhando aí as partes 1 e 2. Vem ver a parte 3 então. Ô Adriano, vou fazer uma pergunta talvez delicada, tá? Mas que eu fiquei pensando enquanto você tava falando agora. Que é assim, então, todo esse esforço dos anos 90 para uma consciência crítica, né? Uma percepção de classe, uma percepção de raça, um discurso sobre droga, sobre polícia, sobre a relação com a polícia, a relação com a comunidade, etc, etc. Né? Quantos anos fazendo isso? Né? E assim, com essa popularidade enorme, uma capilaridade imensa, como você disse, dos grupos de rap se apresentarem na associação de bairro, em todos os lugares, super popular. E de repente, o que se ouve hoje, como você disse, funk, sem nenhum conteúdo político. Senta. Você, participando desse movimento, não te dá uma dorzinha no coração, assim? Dorzinha no coração. Tipo, o que aconteceu, sabe? Onde se perdeu a história? Esse debate é super difícil, né? Primeiro, assim, acho legal falar isso porque nem sempre as pessoas têm essa percepção. O funk é meio que um parente, assim, do rap, né? Mas esse funk que a gente conhece aqui, não o funk dos anos 60 e 70 lá dos Estados Unidos, James né? Brown. Esse funk dos anos 60 e 70 é meio que a raiz do rap. Mas tem um momento que... o que acontece? O canto falado, ele é uma tradição lá na África que vai se espalhar pelas Américas. Então na Jamaica vai ter o ragaton ou o ragamuffin. Aqui no Brasil vai ter a embolada, o repente, que são a mesma raiz lá, que é o canto falado. Nos Estados Unidos vai dar origem ao que é o rap. E aí no Rio de Janeiro meio que foi para esse caminho. Tem uma discussão que é o seguinte: o africano, de um modo geral, ele tem um modo de lidar com a sua própria sexualidade que é diferente da cultura judaico-cristã. Então é legal a gente pontuar isso, porque às vezes a gente olha para a música negra de um modo geral com um olhar e pela lente que é a lente da cultura judaico-cristã. Então, por exemplo, quando o Elvis Presley fazia aquela dança sensual na TV, aquilo era o jeito que os negros dançavam nos clubes frequentados por negros nos Estados Unidos, mas que soava para os brancos, soava com uma coisa escandalosa. Quando o Elvis começou a fazer aquilo, ainda era escandaloso, mas ele conseguiu romper algumas barreiras e embranquecer o foi rolê. para a TV e embranqueceu o rolê, foi uma das consequências, né? Então, assim, isso está muito forte no samba e na música negra de um modo geral. Essa questão da sexualidade, ela ser tratada sem tabus ou dogmas que são muito característicos da cultura judaico-cristã. Então esse é um ponto. E isso no funk isso se expressa. Outra coisa é a maneira como o mercado vai se apropriar e vai utilizar isso. Então o fetiche, né? E aí a mulher passa a se resumir a uma parte do corpo dela apenas, que inclusive fazendo referência a alguma fruta, geralmente, né? Então aí já é o jeito que o mercado... E isso sempre teve posto para o rap, né? O adorno que o MC, o 50 Cent usar um colar de ouro, por exemplo, grosso e tal, aquilo é o adorno do griot africano, mas é o adorno dentro do contexto capitalista, porque não é mais um colar de semente, é uma corrente de ouro, né? Então, eu acho que tem uma série de questões aí. Como o capitalismo explora essa produção musical, como o que dá lucro, o que aparece, porque tem muito funk produzido, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, que tem um discurso mais crítico e que não aparece, não é o que você vai ver na televisão, não é o que vai tocar no rádio, e não é o que viraliza, vamos dizer assim. O caso do rap é um caso muito
específico, né? Porque um disco como esse aqui tinha tudo para dar errado, entendeu? Como que deu certo? Contrariando a estatística. Porque contrariou a estatística. Porque falar a mensagem era tão forte e as pessoas se identificavam tanto com o que estava falando e foi inédito. A nossa MPB na época da ditadura, eles abordavam alguns problemas, eles tinham que fazer de uma forma que não ficasse explícito. Eu vou desligar isso aqui, senão a gente vai ficar louco. Eu tava aqui pensando, será que é o meu, será que é o meu, será que é o meu? É o meu. Enfim, eles tinham que fazer de uma forma mais disfarçada para driblar a censura, né? E também tem um recurso poético e tal. O Racionais, eles vão fazer isso de uma forma assim muito direta, né? Essa coisa primeiro que eles não tinham necessidade de driblar a censura como o Chico Buarque, o Gil tinha, né? E segundo, que eles também era uma coisa assim muito de desabafo, de botar pra fora. Tem um tipo de grafite que a gente chama de trawap, né? Que é conhecido também como vômito, que é isso do cara chegar no muro e despejar aquilo, né? Então isso é muito forte, né? Agora, o funk, ele acabou seguindo outros caminhos, um pouco, eu acho, tem a ver com isso, com o fato de o mercado ter se apropriado e explorado. Agora, tem uma outra questão também para a gente refletir, que eu acho que é importante falar, que é o seguinte: nessa época que o Racionais estava produzindo Sobrevivendo no Inferno, já tinha funk no Rio de Janeiro e não estava bombando como está hoje. Essa é uma discussão para a gente fazer. Eu acho que tem algumas transformações que o país vivenciou que mudou o status, principalmente de consumo de algumas parcelas dos trabalhadores, né? E eles vão ascender socialmente. Em algum momento o funk passou a tocar mais essas parcelas do que o próprio rap, né? A coisa da ostentação, do ter, que é uma coisa totalmente fantasiosa, né? Você vai no camelô e compra uma camisa de uma grife, mas é do camelô, né? Então o funk conseguiu de alguma maneira dialogar com a juventude de uma forma, e o rap foi envelhecendo e foi perdendo um pouco o diálogo. Mas não dói teu coração? Claro que dói, sem dúvida, sem dúvida. Embora, por mais que eu tente compreender, né, e tentar entrar nesse universo dessa juventude, né, mas eu acho que eu cresci ouvindo coisas que me despertaram um espírito crítico em mim, e que talvez essa juventude não tenha a mesma oportunidade, né? Senta. Adoro que os funk me mandam sentar. Eu falo, gente, obrigado, só trazer a cadeira, que eu tô sempre cansada mesmo. A gente já tá cansado. Eu sempre tô querendo sentar numa cadeira, né, um banquinho. Mas falar em Fast Bem, sei lá, aí já que eu posso meter um pouco o Mano Brown e o rap também, né? Mas, no geral, eles fazem apologia a usar marca também. Oh, né? E, aliás, mas tá aqui, calça Calvin Klein, Tênis Puma. tênis ao longo do tempo só mudou as marcas, né? Por exemplo, né? Aqui ele fala algumas passagens, bombojaco, né? O que é bombojaco, chimpa, né? Bombojaco era uma jaqueta e chimpa é uma marca, né? Não sei se existe mais, é uma marca famosa na periferia, década de 70, 80, cujo símbolo era um macaquinho. Aí já é da fase do... Então o auge, né? Então o auge é um bombojaco chimpa, vamos lá, um tênis All-Star, né? Um tênis All-Star, uma calça Lee ou Calvin Klein. Então o periférico, ele é metido também, ele vai atrás de marca também, né? E as pessoas te enquadram, te olham também de maneira diferente se você está ou não bem vestido, né? E estar ou não bem vestido também envolve as marcas, né? Tanto que eu vejo que eu me inseri nesse mundo também de gostar de marca, mas felizmente, meu Deus, isso não durou muito tempo, né? Nem a matemática. Muito tempo. Porque eu trabalhava, aí eu sacava assim, poxa, vou comprar um tênis por 100 e outro de 400, não vai mudar em nada a minha vida.
Não mudei nada da minha vida, eu me apresentar com o tênis de 100 ou de 400. E eu uso esses 300 para tanta coisa mais. E os 300 faço outras coisas mais interessantes, né? Viajar, por exemplo, que eu gosto muito. Mas é uma cultura, né? O rolê da marca. É uma cultura. Eu ia te falar um pouco dessa, eu não sei, essa estética Neymar, sabe assim, que é uma estética meio do funk, que eu não sei como explicar isso, mas Bermuda de surfista. o cabelinho, meio descolorido, correntinha, que é uma estética que não é uma estética que representa as classes dominantes, socialmente falando, economicamente falando. Qual é a graça do branquinho do shopping querer essa estética de comunidade? De onde vem isso? É do funk? É do Neymar? De onde é? Porque isso é um fenômeno muito louco, né? É muito doido. Eu não sei isso, explicar, né? mas você entendeu. Quando você falou da bermudinha, eu já vi que você tinha entendido o que eu queria. É muito doido isso. Eu acho que... Sou vida louca, pra caralho. Oi? Tem uma... É o rapper de condomínio que o povo fala, né? Tem muito rap de condomínio. Aí fala hoje em aquele dia. pedaço do Negro Drama. Então, que Negro é Drama tem uma parte que não é desse álbum, é de um outro que foi feito depois, mas ele ilustra muito isso. E eu acho que é muito consequência do fenômeno desse álbum, né? Do sucesso, de ser ouvido por amplas classes, né? Não só pelo público tradicional do rap, né? Quando fala nós é isso ou aquilo que você não dizia, seu filho quer ser preto, que ironia. Inclusive, ele está dizendo isso para os caras que criticavam o rap quando ele fazia lá nos anos 90, né? Pessoal, seu filho quer ser preto, né? Cola o pôster do Tupac aí, que tal, o que você diz? Sente o Negro Drama, vai, tenta ser feliz. E por aí vai, né? Então tem muito isso essa reflexão nos álbuns mais recentes do Racionais, né? Desse público que começa a ouvir também, né? Aí, enfim, eu acho que as pessoas descobriram as redes sociais e a internet. Eu acho que tem um universo que se abriu e que antes não era acessado. Eu acho que um cara nos anos 80, um cara que tivesse uma condição de grana melhor, ele não tinha ideia muito bem do que acontecia na periferia, né? Porque de alguma maneira já tinha essa efervescência dentro das periferias, né? Uma dinâmica cultural muito própria, né? E a partir do momento que eles passam a acessar, eles começam a descobrir que é legal. Eu pensei no Datena, quando você falou de acessar o que acontece, mas eu lembrei que naquela época a gente tinha Gil Gomes, né? Notícias populares, né? Que sempre causam um frisson. Notícias escabrosas, notícias sangrentas, de crimes que aconteciam na periferia. Sempre teve um certo fetichezinho, não sei, da mídia por essa questão, né? Que é o que alimenta a Datena e os seus, porque a Datena virou Pokémon, assim, né? Tem várias evoluções, né? Ou involuções, sei lá, que é o que alimenta esses programas, né? Essa coisa. Eu tenho 3 perguntas pra você. Primeira, como é que eu explico isso aqui? Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. A Bíblia e a pistola automática. A arma. Tô tentando sobreviver no inferno, que é o Gênesis, né? Como é que eu explico isso, essa coisa da igreja com a arma? Eu acho que aí uma opinião, uma interpretação. Eu acho que o que ele quis dizer aí é que ele fala, em algum momento de uma das músicas ele fala assim, 33 anos contrariando a estatística, né? 27, tá aqui no final. 27. É no finalzão. É que depois tem uma gravação que ele fez depois. Ele atualizou. Atualizou e eu fiquei com isso na memória. Mas assim, eu acho que o que ele está discutindo aí são as opções que tem para quem vive na periferia, né? E é muito difícil, porque quem são as referências dentro da periferia? Quem é o cara que se deu bem, que tem um carro melhor, a moto melhor e conseguiu reformar a casa dele? Geralmente ou é o traficante ou é o bandido, né? Isso nesse contexto de 1997, que foi gravado Sobrevivendo no Inferno, né? Então acho que ele está falando disso, é essa a discussão. Quando ele fala do rap, ele fala, não, o rap me salvou. Porque é o entendimento dele que se ele não tivesse seguido pelo rap, ele poderia estar fazendo alguma outra coisa, né? E aí é uma discussão
de falar sobre a questão da criminalidade pelo olhar de quem vive na periferia. Porque no bairro de periferia tem bandido, tem traficante, mas a grande maioria das pessoas que moram lá são trabalhadores. E eles ficam estigmatizados pela atividade criminal de uma pequena parcela daquela população, né? E é sempre quem está fora falando sobre quem está lá, né? Eu acho que o rap é muito... o movimento contrário. Isso. O Renan, do grupo Inquérito, ele estudou geografia na Unicamp, ele tem a dissertação dele, depois ele publicou em livro, e o título é Se a História é Nossa, Deixa que Nós Escreve, né? Então, eu acho que o rap é muito isso, assim, e de problematizar o que acontecia na periferia a partir do olhar de quem estava lá dentro. Eu acho que todo olhar é válido, olhar de fora, olhar de dentro, você tem que ter acesso a tudo e a partir daí você constrói a sua opinião, né? Então eu acho que é isso que ele quis dizer aí, sobre as possibilidades. E o rap sempre foi também uma tentativa de dizer para as pessoas assim, olha, não dizer objetivamente, assim, siga por um bom caminho, né? Mas de tentar mostrar o seguinte, olha, se você for por aqui, a consequência é essa, se você for por aqui, a consequência é essa outra. Então tem uma música do Facção Central que eles falam assim, seu trampo e seu estudo brecam o cano do PM, entendeu? Para mim isso é muito representativo. E se você pegar uma das músicas desse álbum, que Eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, é muito isso, assim, ele vai contando a história do Guina. É uma música que rompe com todos os parâmetros, que ela tem, se não me engano, 11 minutos, que é impensável. Rádio, né? Formato de rádio, né? Mas ele conta toda uma história, a trajetória do Guina. E o irmão do Guina é um cara que estudou e foi por um caminho, e o Guina optou pelo crime. E aí tem os momentos que aquela coisa da adrenalina, do crime e tal, mas a gente vê como termina no final, né? Então eu acho que é uma forma sutil de tentar dizer para as pessoas, olha, os caminhos que estão postos, né? E aonde cada um desses caminhos pode nos levar, né? Agora, sempre com cuidado de dizer para as pessoas também o seguinte, quem acabar seguindo o caminho do crime, nós não podemos responsabilizar essa pessoa individualmente apenas, porque essa pessoa, que opções ela teve? Ela teve acesso à cultura, à educação, ela teve uma família equilibrada, presente, entendeu? Ela teve condição de fazer todas as refeições no dia, todos os dias na vida dela. Então, porque senão, se descontextualizar, a gente vai achar que tem pessoas que são más, né? Ou que elas têm muitas opções, né? E aí entra aquele papo que... A minha outra pergunta é, o que é um preto tipo A? Essa é bem legal. Era um preto tipo A, ninguém entrava numa, maior estilo, de calça Calvin Klein, tênis Puma, no jeito humilde de ser, no tanque, no rolê, enfim, por aí vai, né? Eles falam bastante disso. E eu acho que ser um preto tipo A, antes de mais nada, é você saber que é preto, né? É o preto que sabe que é preto. Ter consciência de raça, né? E a partir daí, você ter um compromisso, porque você está no mundo, você precisa... você não pode falhar, né? Você não pode falhar, cara. A gente... Pensa, por exemplo, no cotista que entra dentro da Unicamp, numa oportunidade, uma briga para conseguir aprovar a política de cotas. A pessoa que entra lá dentro, ela sabe que ela precisa justificar a presença dela. Um monte de par de olho em cima ali. Não é apenas estudar, se ela quiser, se não quiser, vou fazer outras coisas aqui, não. Ela sabe que ela vai ser cobrada mais do que uma pessoa que não seja negra. Então, não é por acaso que as pesquisas estão mostrando aí que o desempenho do cotista acaba sendo ou igual ou melhor, né? Porque eles têm um compromisso e eles vão valorizar a presença deles dentro da universidade de uma forma muito... Eu acho que o preto tipo A
é muito isso, assim, é ter esse compromisso e essa busca e é se entender no mundo enquanto preto, porque você pode passar, muitos pretos vão passar por uma vida inteira sem ter o entendimento do que é o racismo. Eles vão sofrer racismo durante toda a sua trajetória de vida, sem necessariamente ter a compreensão do que é aquilo, né? E a música do Racionais MCs é muito um chamado no sentido de dizer, olha, existe o racismo, é assim que ele acontece, que ele funciona, que ele opera, a gente precisa combater, a gente precisa se conscientizar, né? E eu acho que ser um preto tipo A é isso, é esse chamado para que todos nós, para que a gente tenha essa consciência de raça, né? Mas não sei se é só isso também. Ele diferencia aqui do neguinho que se envolve com droga. Ele fala, era um preto tipo A, hoje é um neguinho que tá aí no crack e tal. Tem muito essa coisa de atitude do cara que não se droga, né? Fumando bituca. Se eu fosse o cara que tá no semáforo, R$1 pedindo um sinal, minha chance era pouca, mas eu sou esse preto tipo A. Então tem essa diferenciação, né, que eu acho que é muito da atitude, que vem da consciência, que é o que você estava falando, mas assim, queria saber se é isso, porque isso é o que eu entendi da minha mera leitura. De mostrar que, olha, tem um caminho muito legal que a gente pode percorrer. Mas também não basta a gente querer, é preciso que o Estado precisa proporcionar. O policial não pode discriminar, não pode matar pessoas inocentes, o político não pode roubar, ele tem que investir na educação, na saúde, né? E tem que ter, o sistema todo tem que funcionar, né? Agora nós temos que fazer a nossa parte de buscar um caminho legal, né? Então eu acho que é muito isso. O discurso religioso na periferia é muito forte nesse sentido, né? E quando se você chegar num presídio e você se converte a uma religião, seja ela uma evangélica ou católica, não importa, você automaticamente vai para uma cela separada e os demais presos, aqueles que optam por seguirem no crime ou no mundo, né, eles vão ter um respeito com aqueles que adotaram seguir uma religião. Lógico que também não pode ser de mentirinha. Se for de mentirinha, vai ser cobrado por isso. Vai ser pior. Vai ser pior. Mas, então eu acho essa questão dos caminhos, isso é muito forte nesse álbum, né? Olha, estão dizendo o seguinte, olha, para onde você quer ir? Né? O que você quer para o seu futuro? Né? E a gente precisa fazer escolhas, né? E isso tem a estética da pregação que a gente estava falando também. Exatamente. O disco anterior por isso que é uma sequência que faz muito sentido e nesse amadurecimento da obra como um todo. O segundo disco do Racionais chama Escolha Seu Caminho, entendeu? Ele é um vinil, de um lado eles estão numa mesa com revólveres e drogas em cima da mesa, do outro lado eles estão na mesma mesa com livros e lendo e tal, né? E o nome do disco é Escolha Seu Caminho. Então isso perpassa toda a obra do Racionais, que é isso mesmo, escolha seu caminho. Você pode ser um preto tipo A e você tem que se esforçar para isso. A gente precisa cobrar o Estado, cobrar a sociedade que nos dê condições para isso, vamos cobrar, mas você também precisa fazer a sua escolha, porque também se você quiser escolher o caminho do crime, também não tem muito que a gente possa fazer, né? E isso é muito forte na obra do Racionais. A gente estava falando aqui, eu estava falando com a Camila nos bastidores, que assim, o fetiche do Mano Brown, né? Mano Brown, gente, o Mano Brown tem 50 anos, vai fazer 50, 51, coisa assim. Pra mulherada, nossa, eu tenho uma amiga que é enlouquecida pelo Mano Brown. Se ela encontrar um Mano Brown, ela arranca a roupa na hora e pula no colo dele, né? Tem essa coisa do fetiche do Mano Brown. Mas a gente estava falando, porque foi esse ano, eu acho, o clipe. Ele gravou um clipe com a Cléo Pires, que a Cléo Pires inventou aquela cantora agora, né? E aí eles gravaram um clipe todo quente, se pegando e tal. E aí eu fui perguntar, tipo, a minha amiga que gosta muito odiou, e Camila, que é fã, eu queria saber a opinião dela e ela tava me falando. E aí ela falou de outro clipe, enfim. Fala aí, Camila. Não gostei do clipe que ele fez com ela. Achei bem vulgar.
tanto que ele falava de mulheres vulgares, uma noite nada mais, né, toda... Ups. E achei bem assim. E um clipe que ele fez com o Naldo também, não gostei. Achei meio que ele fugiu do que ele pregava. Em que sentido? No sentido que ele, nas músicas dele mesmo, que ele fala que ele não se vende por status nem fama. E acredito que o clipe que ele fez com o Naldo não tinha nada a ver, assim. E o que ele fez, acredito que ele fez por status e por fama, né? Entrevista, acredito que ele, de um tempo pra cá, ele fugiu um pouco do que ele pregava. Não deixei de gostar, gosto muito, porém deu umas vaciladas, assim, no quesito do que ele sempre pregou, e a gente sempre foi nessa daí, né? O Racionais tinha marca por conta disso. E aí meio que fugiu um pouco isso. Tá tudo certo aí? Tá. Acho que a gente precisa ir finalizando, porque já são 7 horas. Eu falo bastante. Não, eu também, eu adoro. Renan, você faz um corte aqui. Renan. Isso, faz um encerramento. Corta aqui, obrigada. Mas você falou que tinha 3 perguntas. É a última pergunta. Então, aqui, Renan. É claro que vai editar depois. A última pergunta é, para os alunos que vão prestar vestibular, como que você indica isso aqui? É ler, é ouvir depois ler, é ouvir lendo, é ouvir mais que ler? O que você acha? Principalmente a galera que, sei lá, que não conhece, que não... Então, eu acho que é ouvir lendo. Tem que ouvir, porque a construção toda do álbum, né, os arranjos que são feitos, ele tem um clima, né? E o que é você ler capítulo 4, versículo 3, você não vai ter a dimensão do que é a música com aquela batida, aquele aleluia, né? Você tem que ouvir. Mas é legal ouvir com o livro na mão. Isso é um recurso que a gente tinha no passado, né? A gente comprava um vinil, ele vinha com encarte, tinha a letra das músicas, né? E hoje em dia, quem consome música hoje pelo YouTube, pelo Spotify, perdeu essa possibilidade, que é você tocar o disco assim, com as mãos e vê-lo, né? Então eu acho que o livro é muito legal nesse sentido. Então você ouvir e lendo o livro, eu estudaria dessa forma. E olha só, geralmente quando você fala em estudar, aquela coisa assim, tem que estudar, vai ter prova, vai ter uma prova. Pô, estudar esse conteúdo, né? Eu estudo sem precisar esse conteúdo. Quando quiser. Eu nem vou prestar o vestibular e eu acho incrível, né? Então, eu imagino que para quem está assistindo aí é um prato cheio. E que para além do vestibular, né? Que seja, se você não conhecia, que seja uma entrada para conhecer, para ver as outras coisas, para, né, outros grupos e outros álbuns e enfim, para a vida, não só para o vestibular, porque afinal de contas o vestibular é uma coisinha perto da vida. Eu sei que não parece agora, mas você estava falando essa história de gíria, como é que é essa história que a gíria te salvou de uma suspeita? A gíria me salvou de uma suspeita, né? Eu dei aula na periferia de Campinas, né, no São Marcos, dava aula à noite na escola pública, né? E aí, segunda semana de aula, mais ou menos, o aluno me chamou, né? Ele veio vender pacal pra mim, né? Droga, maconha, né? No intervalo, né? E ele ficou indignado que eu não comprei dele, né? E ainda ficou indignado, né? Bom, mas o que tá ruim pode piorar, né? Na semana seguinte, amigo dele, mesma sala, chegou e falou assim: Mustafa, você não me engana, hein? Eu te conheço, né? Eu falei, de onde? Você é investigador do 4º TP do Taquaral. Eu falei, Jesus, eu devo ter ficado pálido porque a minha pressão até baixou. Ali foi um choque, né? Se eu vacilasse ali, ou morreria naquela noite, ou no máximo uma semana, né? Aí eu abri a minha caixa preta de gíria, a caixa de gíria, e falei umas 30 gírias em 1 minuto, o menino ficou assim, ó. E apontei para ele, e intimei, e falei, olha, eu tô aqui, não é porque você é coitadinho, e eu tô aqui para você melhorar, eu tô aqui porque eu sou trabalhador, porque eu tô me formando, porque eu tô qualificado para ficar aqui, porque eu tenho que ganhar meu dinheiro também para me sustentar, né? E aí falei, e depois eu pedi desculpa, professor, desculpa aí, né?
E aí, conclusão, né? Na verdade, o preconceito, o conceito, né? Ele vem não só da polícia, mas também do próprio morador, né? Do próprio periférico também, né? Coisa diferente. Eu queria ver você falando esse bando de gíria, assim. Eu queria ver você falando esse bando de gíria. 1 minuto de gíria. Com a tecla SAP embaixo. Com a tecla SAP embaixo. Né? Mas olha só, vou falar nas gírias, né? Para quem quiser, né? E eu deixo aqui a professora também. O que está aqui, ó, eu não passo mal praticamente em nada aqui, né? Pode perguntar à vontade aqui. É interessante que ele usa gírias, né? De década de 80 e de 90 também, e parte da década passada também, né? Que ainda eram usadas. E por isso que fica diferente e difícil para vocês também, que não tem contato com a periferia, né? O que ele está falando aqui? Então, ó, se precisar, temos glossários, vocês mandam no comentário, a gente descobre o que é. Eu pergunto, porque tem um monte de coisa que eu também não sei. Quantas vezes tem que ouvir para prestar vestibular? O álbum inteiro? Se você pegar pra ouvir com carinho, poucas vezes. Não precisa ficar ouvindo, mas você já ouviu 1000 vezes. Você sabe tudo de cor? Desse aqui você sabe tudo. Você sabe também, Lúcio? Sim, mas o vestibular, né, ele tem várias fases, né? Dizer para você que a primeira fase, assim, é uma fase assim de... uma fase mais nostálgica, romântica para nós também, né? Desculpa. Porque foi o início de tudo lá, né? Então foi quando começou a usar as palavras se encaixaram e ele foi formar o público dele, né? Então eu vejo assim que o começo dele é muito interessante, né? Porque ele não tinha filtro, ele não sabia o que acontecer, ele falava... E ele está falando é o Mano Brown. É o Mano Brown, né? Porque a gente fala de Racionais e está falando de Mano Brown, impressionante isso, né? E até deixar claro aqui também que os outros integrantes também são pretos tipo A, né? Kylie J, né? Ice Blue também, Ed Rock também, poxa... E aí, segundo o Mano Brown, né, eles são santistas, e o Ice Blue, ele é intruso, né, porque ele se diz corintiano que é pra, sei lá, ser o cara do contrário, né, mas ele foi flagrado, filmado, católico dos Santos também, né, ele é sim santista, né. Outro sinal. Certo? Mais alguma consideração final, alguma coisa que a gente não falou e que é importante? Eu acho que é isso mesmo. Deve ter um monte de coisa, mas enfim. Eu acho que dá para falar muito. Tem um texto meu e da Anselma que eu vou te passar o link. Tem o meu livro que tem publicado também. Fala de novo do livro. PDF. O livro chama Palavra de Mano e é o meu TCC. O TCC, eu não vou lembrar aqueles títulos gigantescos. Não, a gente põe aqui. Da academia, a gente coloca aí. E tem um artigo que eu escrevi junto com a Anselma que é legal também, que é sobre o Sobrevivendo no Inferno, que está numa revista no site da Faculdade de Educação da Unicamp, e eu passo o link para quem quiser ler. É um texto acadêmico, mas fala sobre esse álbum. Texto acadêmico. Né? Fala sobre esse álbum aí. A gente aprende lendo, né? Eu queria dizer, acho que é legal dizer para quem está acompanhando aí, eu era um cara do hip hop. Quando eu falei que eu ia prestar vestibular, eu fui desacreditado, inclusive por familiares, não porque eles queriam me diminuir, mas porque eles acharam que eu ia me frustrar, e porque isso não é pra gente, né, Unicamp. A geração anterior da minha família mal concluiu o ensino fundamental, né? Então, de repente, eu ter essa arrogância de querer fazer um curso, uma faculdade na Unicamp ainda, né? Então muita gente falou pra mim assim, não se ilude com isso aí não, cara. Teve gente que falou pra mim assim, você vai se alistar agora no exército, aproveita e fica lá, você segue lá dentro e tal. E teve gente que falou, não, arruma um trabalho aí na construção civil, você vai crescendo lá dentro, vai aprender alguma coisa. E o meu pai, por exemplo, é um trabalhador da construção civil, né? Mas eu tive esse ímpeto. Eu acho que o rap tem muito a ver com isso, de querer, talvez em busca de querer ser um preto tipo A, né? Ou de contrariar a estatística. Ou de contrariar a estatística, né? E eu fui buscar isso. Eu fiz um cursinho pré-vestibular alternativo no Herbert de Souza, que fica na Vila União, e de lá eu consegui entrar. Mas eu me lembro que é uma fase muito difícil, muito corrida, né? Mas que vale muito a pena. As leituras que eu fiz naquela época eu guardo comigo
até hoje. Eu lembro que eu li o Machado de Assis, que foi um acontecimento para mim. A gente não tem o entendimento total quando lê, eu não tinha maturidade. Falta vida, né? Para isso, né? Falta vida para ler um livro desse, né? Mas é um primeiro contato que foi importante e que depois eu fui me aprofundando, e hoje eu sou apaixonado pelo Machado de Assis, né? Somos. Embora eu tenha lido por obrigação e com esforço na época e tal, né? Então fica esse testemunho para quem está passando por esse momento agora, que vale muito a pena, assim. Eu acho que é um momento bem importante para a nossa formação, né? Massa. É isso. Adriano, muito obrigada. Obrigado por você. estar aqui, valeu pelo papo. Muito bem, gente, eu quero agradecer então, porque a gente poderia ficar aqui falando um tempão, mas imagina, né? Vai que vai. E na verdade eu acho que isso é uma conversa para muito mais. Eu acho que essa obra que a Unicamp põe na lista é para que essa conversa continue, né? E ultrapasse o vestibular e chegue em vários outros aspectos da vida. Então eu quero agradecer muitíssimo a Camila e ao Musta por essa conversa, que na verdade é o começo de uma conversa que eu acho que a gente tem que continuar tendo por aí, porque ter essa noção, pelo menos, né, entender e assim, vou dizer mais pra frente isso provavelmente aqui no vídeo, mas não só ler, aqui no próprio prefácio ele tem uma bibliografia de outros textos que ele indica, várias referências de teses e coisas, né, jamais vai substituir uma vivência periférica, mas para tentar pelo menos compreender um pouco melhor esse mundo por um outro lado que seja, e é isso. Muito obrigada. A camisa, onde tá a camisa? Pra quem ainda não viu. Pra quem não viu ainda, a camisa. Pra quem não viu. E aqui a camisa também. De novo. Obrigada, gente. Beijo. Até daqui a pouco você aí, hein? Sai daí. Galera, eu espero que vocês tenham curtido, que os meus convidados, aliás, um beijo de novo, obrigada pro Musta, pra Camila e pro Adriano, que tenham ajudado vocês a entender um pouco melhor essa obra e começar a entender, na verdade, né? Então, fica aqui meu obrigado de novo aos meus convidados, obrigado a você por ter assistido, deixa aí nos comentários o que você pensou, o que você tiver dúvida, o que você gostou ou não gostou, e a gente se vê por aí. Beijo, obrigada.